Beleza? Vou compartilhar a tela com vocês. Estão vendo aí direitinho já? Os exercícios? Dá para ver, sim. Então, vamos lá. Vamos olhar para essa questão 9 aqui. Primeira coisa que a gente lê é aqui a pergunta. Em qual organela do neutrófilo foi recebida a fluorescência? Então, vamos lá para o enunciado. Uma das funções dos neutrófilos, um tipo de glóbulo branco, é fagocitar bactérias invasoras em nosso organismo, ou seja, ele come bactéria. Em uma situação experimental, um cientista colocou em um mesmo meio neutrófilos e bactérias gram-positivas que apresentavam a parede celular fluorescente. Em seguida, o cientista observou os neutrófilos ao microscópio de fluorescência e verificou a presença de fluorescência em seu interior. Então, vamos lá, onde é que vai estar no neutrófilo essa fluorescência? O que a questão está falando para vocês? Primeira coisa, a função do neutrófilo, isso é super importante. Ele fagocita a bactéria invasora, ou seja, ele come bactéria invasora, ok? E aí, o segundo dado da questão fala que o cientista colocou no mesmo meio neutrófilo e bactéria que tem a parede celular fluorescente. Ou seja, ele botou no mesmo meio um negócio que come bactéria e bactéria. Beleza. Então, qual que vai ser a organela do neutrófilo que vai estar essa fluorescência? Entre A, B, C, D e E aqui, olhando de cara, qual vocês acham que vai ser? Alguma ideia? Bom, vou relembrar então aqui as organelas, tá? A mitocôndria é responsável pela síntese de ATP. É o nosso motorzinho, é quem faz energia. Ok? Lembrando que bactérias deram origem às mitocôndrias, ok? Bactérias viraram as mitocôndrias modernas, digamos assim, tá? Tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, tá? Uma vez, há milhões e milhões de anos atrás, eram bactérias. Então, a mitocôndria não é, porque ela tem a função de fornecer energia para a gente, fabrica ATP. Peroxissomo. Peroxissomo é a organela que oxida ácido graxo. É a organela que está ali responsável por fazer oxidação, por isso que ela tem oxi nesse nome. Ela tem uma enzima chamada oxidase, ok? Na verdade, ela tem duas, oxidase e catalase. Então, ela tem a função aí de fazer oxidação de coisas. Letra C é o vacúolo digestivo. Cara, de cara, eu acabei de falar que no neutrófilo tem a função de comer coisas, ok? Fagocitar é como se fosse comer. Tá? Então, vacúolo digestivo é o lisossomo secundário. A gente vai chamar lisossomo, é o estômago da célula. É a organela que justamente vai fazer a lise, ou seja, a quebra de coisas, igual um processo digestivo, ok? Então, o vacúolo digestivo é justamente o lisossomo secundário, que é o lisossomo comendo alguma coisa. Então, relembrando aqui para vocês, todo o paranauê do lisossomo. O lisossomo é a organela que come coisa, que digere coisa, tá? É o nosso estômago. O lisossomo ele pode ser primário ou secundário. Ele vai ser primário quando ele está vazio. Ele vai ser secundário quando ele estiver digerindo alguma coisa. Quando ele está digerindo alguma coisa, ele vai ganhar um nome bonito, chamado vacúolo digestivo. Ok? Então, pensa, se você tem um neutrófilo, que é uma célula que está fagocitando, ou seja, vai digerir alguma coisa, qual que vai ser a organela em que vai encontrar essa bactéria fluorescente? Vai ser o vacúolo digestivo do neutrófilo, ok? Complexo de Golgi. O que faz o complexo de Golgi? Ele é o carteiro da célula. Então, por exemplo, a gente vai ter ali o retículo endoplasmático, ele pode estar liso ou estar rugoso, depende ali do que ele está processando, ok? Se ele estiver rugoso, ele está coalhado de ribossomo. Então, se ele tem um montão de ribossomo, ele vai estar mandando proteína. Se ele não tem ribossomo, ele está liso.
Então, ele vai estar responsável por toda a parte dos ácidos graxos, pela produção e processamento de produtos lipídicos, ok? E aí, esse retículo endoplasmático ele vai enviar esses produtos para o complexo Golgiense. O complexo Golgiense é onde vai terminar esse processamento, vai embalar, vai etiquetar e vai mandar para o destino, ok? O retículo endoplasmático liso a gente já viu. A questão 10 é uma questão interessante, porque é uma questão de interpretação de gráfico. Enem ama questão de interpretação de gráfico. Então, fiquem muito atentos, muito ligados a gráfico, ok? Então, vamos lá. Sabendo-se que as enzimas... vamos lá, primeiro ler isso aqui. Em relação ao funcionamento da enzima, os resultados indicam que... Então, está falando de enzima. A gente já viu aqui que enzima funciona tanto em temperatura quanto em pH ótimo. Fora dessa faixa ideal de temperatura e de pH, ela não vai funcionar direito. Ok? Então, a atividade dela vai diminuir. Ela vai ter a atividade máxima dela em determinadas condições de temperatura e pH. Ok? E essas condições variam enzima a enzima. A gente já viu isso também. Tá? Então, olha só, sabendo-se que as enzimas podem ser sua atividade regulada por diferentes condições de temperatura e pH, foi realizado um experimento para testar as condições ótimas para a atividade de uma determinada enzima. Os resultados estão apresentados aqui no gráfico. Então, a gente vai ter aqui, repara aqui no eixo, temperatura variando de 10 a 30 graus, 10, 20, 30. E aqui, de novo, temperatura variando 10, 20 e 30. E duas condições distintas de pH. pH menor que 7, pH maior que 8. Ou seja, pH menor que 7, um pH ácido, e pH maior que 8, um pH alcalino. Ok? Quando você olha aqui de cara, ó, nas temperaturas em pH maior que 8, a atividade da enzima aqui é de cara menor. Ok? Então, vamos lá. Então, letra A. O aumento do pH o aumento do pH leva a uma atividade maior da enzima. Então, a gente acabou de ver que não, né? Quando você aumenta o pH, a atividade da enzima diminui. Ok? Repara aqui nesses dois grandes grupos. Ok? Temperatura baixa, 10 graus, é o principal inibidor da enzima. Então, quer dizer que quando a temperatura está 10 graus, ela está realmente inibida? Ela até diminui aí de atividade, mas repara, aqui, ó, em pH 8, a atividade dela diminuiu muito mais do que, no caso, 10 graus. Então, 10 graus até inibe, mas o pH vai ter uma força muito maior do que a temperatura para a atividade da enzima. C. Ambiente básico reduz a quantidade de enzima necessária na reação. Cara, você precisa de menos enzima em pH básico? Na verdade, não tem nada a ver isso, né? O pH básico está justamente acabando com a atividade da enzima. Letra D. Ambiente básico reduz a quantidade de substrato metabolizado pela enzima? Opa! Repara só. Ambiente básico reduz a atividade da enzima. Então, quanto menos enzima ativa, menos produto você vai ter. Ou seja, menos substrato vai ser consumido, menos substrato vai ser metabolizado. Então, sim, se você tem uma atividade menor de enzima, você vai ter uma quantidade menor de substrato sendo consumida, não, né? Mas, enfim, sendo metabolizada. Ok? Então, a letra D está certinho. Ok? Por que a letra E está errada? Temperatura ótima de funcionamento da enzima é 30 graus, independente do pH. Então, independente do pH é demais, né? A gente está vendo aqui que pH básico acaba com a raça da enzima. Ok? Número 11.
A figura mostra o fluxo de energia em diferentes níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Atenção pessoal, ecologia, ponto forte do Enem, hein? Então, vamos lá. Temos aqui níveis tróficos. Temos aqui os produtores, que são as plantinhas. Aí vem aqui uma borboleta, uma libela. Libela come borboleta. Desculpa, galera, acordei cedo. Libela come borboleta, aparentemente. Na verdade, tem uma coisa de uma larvinha aí, tá? Isso aí tá meio forçação de barra, mas enfim. E aí vem um sapinho, uma cobra e uma ave. Entre os consumidores representados nessa cadeia alimentar, aquele cujo nível trófico apresenta menor quantidade de energia disponível é o... Deixa eu ver o chat aqui, que estão falando aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Cadê o chat? Por que não está aparecendo para mim? Deixa eu ver. Aqui. E... Ah, é o que? A letra E que você falou, Marcelo? Nem mostrei aqui. Ah, sim. O nível trófico apresenta menor quantidade de energia. Sim, exatamente. Quer dizer, cobra. Não, a cobra está aqui no meio. Ó. Você vai ter menor energia quanto maior o nível trófico. A cobra, ela está aqui na meiuca. Você começa da planta, passa para a borboleta, passa para a libélula, passa para o sapo, passa para a cobra e chega aqui no gavião. Ou seja, qual é o nível trófico superior? Qual é o último nível trófico? É o gavião. É nesse nível trófico que vai ter a menor quantidade de energia. Por quê? Porque a energia vai se dissipando ao longo dos níveis tróficos, ela vai se perdendo ao longo dos níveis tróficos. Ok? Se perde de várias formas. Se perde porque os animais perdem energia na forma de calor, planta também. Se perde porque quando, por exemplo, a cobra come esse sapo, ela não vai usar toda a energia que está nesse sapo. A maior parte dessa energia vai ser perdida, porque ela não vai comer o sapo inteiro, os ossinhos vão embora, a cobra vai defecar, sempre vai ter algum desperdício. Então, assim, nunca vai, é verdade que isso vai passar 10%, é uma média, tá? A gente calcula, assim, em média, 10% que se passa de um nível trófico para o outro. Os outros 90% se perdem dessa forma que eu falei para vocês, se perdem com desperdício, se perde nas fezes, vai se perder no próprio metabolismo, vira calor, ok? O que é a energia que passa realmente de um nível trófico para o outro? Aquilo que você está encontrando na massa de uma coisa que vai passar para a massa do nível trófico seguinte, aquilo que realmente vira biomassa, ok? Tudo que não vira biomassa, que chega, né, para o outro nível trófico na forma de biomassa, vai ser perdido. Ok? Então, sim, é uma média de 10%. Ok? E você vai ter uma perda cada vez maior à medida que você vai passando pelos níveis tróficos, ok? Então, o nível trófico, o último nível trófico é o que vai ter menos energia. Ao mesmo tempo, vale a pena lembrar uma coisa para vocês. Também é no último nível trófico que vai ter o maior acúmulo de metal pesado ou toxinas. Porque, ao contrário da energia, toxina e metal se acumulam. Então, a energia se perde. Então, vai diminuindo à medida que vai chegando no último nível trófico. Mas toxinas e coisas que não são metabolizadas se acumulam justamente pelo fato de elas não se perderem. Elas vão acumulando no organismo e ao longo da cadeia trófica, que a gente chama de biomagnificação. Então, você vai tendo esse acúmulo cada vez maior à medida que você vai chegando nos últimos níveis tróficos. Ou seja, no último nível trófico é quando vai ter tudo acumuladão. Ok? Aí a gente vai ter agora, se vale para a espécie humana? Vale. Vale. Por isso que, por exemplo, quando você come um molusco
que teve em contato com metal pesado, você passa super mal. Você tem índice de contaminação muito alto. Vale sim. A gente está dentro da cadeia igual qualquer outro animal. A gente está na cadeia alimentar igualzinho um cachorro, igualzinho um gavião. Se você comer alguma coisa que estiver contaminada de metal pesado ou qualquer outra toxina, vai acumular em você. Ok? Então, vamos seguir. Qual das figuras representa a variação do tamanho populacional de tubarões, arraias e moluscos no Atlântico Norte a partir do momento em que a pesca de tubarões foi iniciada? Tempo zero. Ou seja, como é que a população desses 3 animais se comportou a partir do momento em que começou a pescar tubarão? Vamos ver o que acontece aqui. Dados compilados por fulaninho de tal, no Scripps, barará, barará, mostram que o declínio de 90% de indivíduos de 11 espécies de tubarão no Atlântico Norte, causado pelo excesso de pesca, fez com que a população de uma arraia, normalmente devorada por eles, explodisse para 40 milhões de indivíduos. Doce vingança. Essa horda de arraias é capaz de devorar 840 mil toneladas de moluscos por ano, o que provavelmente explica o colapso da antilucrativa pesca de mariscos na Baía de Chesapeake. Olha só. Chesapeake. Galera, pensa o que acontece. Tubarão come raia, raia come molusco. Cara, se você não tem tubarão, você vai tirar quem está comendo a raia. Então, raia vai aumentar a população. Se a raia come molusco e está tendo uma chapoca de raia, cara, está tendo uma chapoca de raia, vai diminuir a quantidade de molusco. Ok? É só você... Pensa na comida que você mais gosta. Cara, por exemplo, a comida que eu mais gosto é bife com batata frita. Se tem uma chapoca de bel em casa, vai acabar bife com batata frita, óbvio. Óbvio. Vai acabar. Agora, se eu sumo de casa, vai sobrar bife com batata frita. Ok? É a mesma coisa na natureza. Se você aumenta predador, diminui presa. Se você diminui predador, aumenta a presa. Ok? Então, o que aconteceu? Acabou com os tubarões. Então, o que vocês têm que procurar primeiro? Como é que vocês resolvem esse tipo de questão? É olhando as 3 linhas ao mesmo tempo? Não. Não é. Primeiro, você vai saber que, diminuiu o tubarão. Procura a linha que diminuiu o tubarão. É a primeira coisa. Cara, A deu uma diminuída. A B deu uma aumentada, o que é esquisito. A C tá dando uma diminuída, beleza. A D aumentou, então não. E a E aumentou, então não. Então, cara, de cara, você já vai ficar com aquela que apareceu alguma diminuição de tubarão, que é a letra A e a letra C. Beleza. O que aconteceu também? Se diminuiu o tubarão, começou a aumentar muita raia, né? Se diminuiu o predador, aumenta a presa. Onde é que começou a bombar de raia? Cara, que diminuiu, então aqui não é. E na letra C? Ó, a letra C aumentou. Então aqui já pode ser. Diminuiu presa, aumentou, diminuiu predador, aumentou presa. Ó, então raia começou a bombar, tubarão diminuiu, aumentou raia. O que vai ter que acontecer com o molusco? Vai ter que diminuir também. Ó, o molusco diminuiu. Então, resposta certa, letra C. Ok? Número 13. Para continuar realizando o controle dessas pragas e reduzir a aplicação desses produtos, recomenda-se a utilização dele. Então, está falando de cara em controle de praga. Então, vamos ver o que a questão está falando. Um estudo indica que insetos podem comprometer cerca de 34% da produção de grãos nos pés de milho. O controle desses invertebrados no campo tem sido realizado essencialmente com inseticidas químicos, e para isso são feitas dezenas de pulverizações em um único ciclo de cultura, o que causa contaminação ambiental. Enem ama esse troço, hein?
Então, o que ele está falando? Que, cara, inseto está acabando com a produção de grão. É que nem esses milhares de gafanhotos que apareceram esse ano. O que a questão está falando? Para você controlar esses insetos, se usa inseticida. Aliás, galera, sempre que aparecer esse sida nos nomes, significa que é alguma coisa que serve para matar essa coisa que ele está se referindo. Ou seja, inseticida mata inseto, fungicida mata fungo, herbicida mata planta, microbicida mata micróbio, ok? Então, bactericida mata bactéria. Então, tudo que tem sida no nome significa que está aniquilando aquela coisa que ele está se referindo, ok? Então, para continuar realizando o controle das pragas, ou seja, continuar realizando o controle dos insetos e reduzir a aplicação de produtos, o que você vai fazer? Você vai usar fertilizante? Cara, fertilizante é para você tornar o solo fértil. A gente não está falando sobre isso, a gente está falando sobre matar a praga. Ok? Agentes biológicos? Pode ser, né? Já pensaram sobre isso? Botar quem come inseto é uma boa. A gente acabou de ver isso nessa questão aqui de cima. Quando você bota um predador, a presa diminui, né? Então, agentes biológicos é uma boa. Vamos continuar. Herbicidas naturais? Cara, herbicida mata a planta. A gente está falando de controlar praga, inseto. Fungicida orgânico? Fungicida mata fungo. Eu estou falando de inseto. Radiação de origem nuclear? Isso é muito viagem, né? Você vai ficar lá botando radiação na plantação? Isso é muita viagem, né? Então, a resposta certa, letra B. Agentes biológicos. Deu para entender? Quatorze está falando em mecanismo de seleção. Enem também ama isso aqui. Ok? Então, vamos ver. Isso deve aparecer, sabe como? Com antibiótico. Enem ama esses negócios de criar resistência a antibiótico, bactéria resistente, resistência a remédio. Enem ama isso. Vamos ver aqui, então. Qual é o mecanismo de seleção dos vermes resistentes citados? Atualmente, o medicamento de escolha para o tratamento da esquistossomose, causada por todas as espécies do verme esquistossoma, é o Praxisentel, PQZ. Apesar de ser eficaz e seguro, seu uso em larga escala e tratamentos repetitivos em áreas endêmicas têm provocado a seleção de linhagens resistentes. Vamos ver o que acontece. Qual é o mecanismo de seleção dos vermes resistentes? Letra A. Os vermes tornam-se resistentes ao entrarem em contato com o medicamento quando invadem muitos hospedeiros? Cara, isso é muito esquisito, né? Você fica resistente quando você entra em contato com o remédio? Você deveria morrer, né? Tá estranho. B. Os vermes resistentes absorvem o medicamento passando para os seus descendentes, que também se tornam resistentes. Então, olha que loucura. O verme resistente absorve o medicamento, vai passar o medicamento para o filho, e aí o filho vai se tornar resistente? Olha que loucura. Tá muito viagem também isso, né? C. Os vermes resistentes transmitem resistência ao medicamento quando entram em contato com outros vermes dentro do hospedeiro. Então, cara, peraí, que eu vou passar minha resistência para você. Cara, a resistência é uma característica, certo? Então, você passa uma característica que você tem. Por exemplo, pensa no contrário, você tem alergia a alguma coisa. Se você encontrar comigo, você vai passar sua alergia para mim? Não, né? Isso não existe. Você não passa a sua característica por outra, assim, por contágio. Isso é muito louco, tá? Letra D. Os vermes resistentes tendem a sobreviver e produzir mais descendentes do que os vermes sobre os quais o medicamento fez efeito. Isso está interessante. Está interessante. Vamos ver a letra E.
Os vermes resistentes ao medicamento tendem a eliminar os vermes que não são resistentes, fazendo com que apenas os mais fortes sobrevivam. Isso não está certo. Por causa disso aqui, ó, os vermes resistentes eliminam os vermes que não são resistentes? Não. Quem elimina os vermes que não são resistentes não são os vermes fortes. É o medicamento. Ok? Então, o que está errado nessa letra E é que quem elimina o verme não é o verme forte, é o medicamento. Então, a letra D está bonitinha, certinha. Os vermes resistentes tendem a sobreviver e produzir mais descendentes do que os vermes sobre os quais o medicamento faz efeito. Vou ver aqui o chat. Espera aí que parou aqui o chat para mim. Não está aparecendo. Ah, foi. A D seria análoga à seleção natural? Seria análoga, sim, exatamente. A D, na verdade, como é um processo criado por nós, o ambiente de seleção não é perfeito, Marcelo. Eu só vou te dar um detalhe, é exatamente isso. Mas por que não é natural? Porque o medicamento não é uma coisa que você encontra na natureza. O medicamento é uma coisa que a gente criou. Não deixa de ser um processo de seleção, mas aí, como é uma coisa que a gente criou, a gente fala que é um processo de seleção artificial. Ok? Mas é exatamente, a lógica é exatamente essa que você pensou, tá perfeito. Mas não esquece disso, o processo de seleção natural, ele é natural, ele ocorre naturalmente através dos meios da própria natureza. Se a gente está inventando moda, deixa de ser natural, não deixa de ser um processo seletivo, mas já não é natural, ele passa a ser artificial, ok? Beleza. Então, vamos lá. Enem, aqui, e aqui tem um cladograma, uma árvore evolutiva. Isso aqui tá legal, porque mostra que o nosso processo de evolução não é um macaco que virou outro macaco, que virou uma outra coisa, que virou a gente. Não é isso. Ok? Nosso processo de evolução se dá aqui dessa forma. A gente tem um ancestral aqui lá embaixo, um tataravô primata, que deu origem a esse cara aqui, e deu origem a mais um que está aqui. Aí esse mais um, esse ancestralzinho, vai dar origem a esse cara aqui, e mais outro ancestral. Esse nosso ancestral vai dar origem a gente, e mais aqui o ancestral dos chimpanzés, ok? Não é uma coisa que vai virando outra, não é assim, ok? É uma árvorezinha, que um ancestral vai dar origem a duas populações, duas espécies, essa outra espécie vai dar origem a mais duas, ok? Então, vamos lá. Isso aqui é como se fosse uma árvore genealógica, tá? Considerando a filogenia apresentada, o que é filogenia? São as relações de parentesco, ok? A maior similaridade genética vai ser encontrada entre seres humanos e... Similaridade genética, galera, o DNA parecido. Dá para fazer essa pergunta? Dá para fazer essa pergunta utilizando o raciocínio de você e a sua família. Você vai ter uma maior similaridade genética com seu irmão ou com seu primo de 5º grau? Você vai ter uma maior similaridade genética com seu irmão ou com seu primo de 3º grau? Ok? É a mesma coisa. Com quem você vai ser mais parecido? Irmão. Perfeito. E aqui, ó, isso aqui funciona como se fosse uma árvore genealógica. Aqui embaixo, lá no raminho, você vai ter o tataravô. Nesse próximo raminho aqui, nesse próximo nó, você vai ter o bisavô. Aqui nesse próximo, você vai ter o avô. E aqui no próximo, você vai ter pai e mãe. Ok? Então, vamos lá. Sempre procurem onde está a bifurcação. A bifurcação, vocês podem entender como se fosse, vai ser onde está meu tataravô, meu bisavô, meu pai, ok? Meu avô. Então, vamos lá. Considerando a filogenia representada... tá, vamos lá. A árvore filogenética representa uma hipótese evolutiva para a família hominídea, na qual a sigla MA significa milhões de anos atrás.
As ilustrações representam da esquerda para a direita. Orangotango é o primeiro aqui, gorila é o segundo, a gente é o terceiro, chimpanzé é o quarto e o bonobo é o quinto. Ok? Então, vamos lá. A maior similaridade genética vai ser encontrada entre nós e... Então, olha só, nós estamos aqui. A gente vai ser mais parecido com quem desses primatas? A gente sempre vai ser mais parecido com quem a gente divide o último ancestral comum exclusivo. Ou seja, olha da onde você surgiu. Você vai ser mais parecido com quem você divide pai, avô ou bisavô? Você vai ser mais parecido com seu irmão ou com seu primo? Com seu irmão, você divide seu pai e sua mãe. Com seu primo, você divide seu avô. Com seu primo de quinto grau, você vai dividir seu tataravô. Olha para o ancestral comum mais recente. Porque não é exclusivo, não, mais recente. Vocês têm que procurar o ancestral comum mais recente. Ou seja, nós estamos aqui. A gente veio desse cara aqui. O ancestral está sempre no nó. Quem é você está dividindo o ancestral comum mais recente com dois macaquinhos aqui, com o chimpanzé e com o bonobo. Ok? Lembrando que tanto faz chimpanzé ou bonobo. Por quê? Porque isso aqui, ó, funciona como um V. Se você girar, a distância é a mesma. Se você botar o irmão A e o irmão B aqui, tanto faz. Se você girar, né, 360 graus, 180 graus, se você girar esse raminho aqui, você só vai mudar a posição, mas você não vai mudar a relação de parentesco. Ok? Então, a gente tem a mesma relação de parentesco com esses dois caras aqui, com o chimpanzé e com o bonobo. Igualzinho, a mesma relação. E eles são os mais próximos. Por que não é aqui com o gorila? Porque o gorila, ó, a gente vai estar dividindo o bisavô. Com o chimpanzé e com o bonobo, a gente está dividindo o avô. Ok? Com o bisavô é mais distante, com o tataravô mais distante ainda. Então, vamos lá. Considerando a filogenia representada, a maior similaridade genética vai se encontrar entre seres humanos e... Letra D. Chimpanzé e bonobo. Ficou clara essa questão? Foi? Vou seguir, então. Ó, de novo, resistência a medicamento, tá vendo? Enem ama esse negócio. De acordo com as teorias darwinistas e neodarwinistas, o surgimento dessa superbactéria ocorreu por... Ah, Bel, mas qual que é a diferença de Darwin e as teorias neodarwinistas? É o seguinte, galera, isso vocês têm que saber. Anota em algum lugar. Darwinista é a seleção natural, é o ambiente selecionando o meio. Beleza. Por quê? Porque aqueles organismos, aqueles seres vão ter características mais favoráveis para aquele contexto. Darwin explica isso. Você tem características favoráveis para aquele contexto que você está inserido, então o meio ambiente vai agir de forma a selecionar aqueles indivíduos melhor adaptados, ou seja, aqueles indivíduos que têm as características mais adequadas, mais vantajosas para aquele meio. Parou aí. O que o neodarwinista faz? O neodarwinista explica de onde surge essa característica. Essa característica não vem do nada. Essa característica vem da genética. Ele embute a genética nessa explicação. Porque quando Darwin estava aqui junto, né, aqui entre nós, o Darwin não tinha conhecimento de genética. A genética ainda era uma coisa desconhecida para a ciência. Ok? Então, ele só explicou assim, tem característica boa, tem característica vantajosa, o meio ambiente vai selecionar. Beleza. Aí veio o neodarwinista e falou, tá tudo certo que o Darwin falou, só vou acrescentar uma informação. Essa característica surge a partir da genética, surge a partir do DNA. Ok? Então, vamos lá.
Hospitais de diferentes regiões do país registram casos de contaminação pela superbactéria KPC, que apresenta resistência à maioria dos medicamentos. Acredita-se que o uso inadequado de antibióticos tenha levado à seleção dessas formas mais resistentes. Então, vamos lá. De acordo com as teorias darwinistas e neodarwinistas, o surgimento dessa superbactéria ocorreu por aumento da especiação. O que é especiação? É você formar espécies. Você está aumentando a formação de espécies aqui? Não. Só tem uma espécie só. Ok? Você está falando da seleção de indivíduos da mesma espécie. Você não está falando em aumentar a mesma espécie. Letra B, crescimento populacional. Ou seja, aumentou essa superbactéria porque houve crescimento populacional? Não, na verdade, houve crescimento populacional porque ela foi selecionada. Ele está falando do surgimento. O surgimento dessa superbactéria ocorreu como? Está falando como é que ela apareceu? Porque ela teve aumento populacional? Não. Variação no material gênico? Quer dizer que se você muda o material genético, vai aparecer característica nova? Sim, é assim que se surge coisa nova. É o que está acontecendo agora com o coronavírus. Todos os vírus, naturalmente, sofrem processos de mutação. O que é mutação? É você variar o material genético, ok? A partir do momento que você consegue variar o material genético por mutação, você vai dar origem a uma característica nova. Ok? E é isso que o neodarwinista coloca. Como é que surge uma característica nova? Variação do material genético. A partir do momento que esse material genético varia, e é sempre de forma aleatória, vai surgir uma característica nova. Nesse caso, vai surgir uma superbactéria resistente ao antibiótico. Ok? A mutação pode ser artificial? Olha, você gerar uma mutação, ela pode ser causada de forma artificial, mas ela não vai ser controlada ao ponto de você selecionar o tipo de mutação que você quer gerar. O que eu quero dizer? Se você está exposto à radiação, isso pode levar a uma mutação no seu material genético. Pode. Mas você não vai ter controle sobre essa mutação. Você não vai conseguir direcionar a alteração que você quer. Você não consegue controlar isso. Eu quero fazer essa mutação. Não, isso você não faz. Você pode levar a uma mutação. Ok? Então, assim, por exposição à radiação. Radiação a gente já sabe que causa mutação no DNA. Ok? Mas você não tem controle sobre isso. Ok? E aproveitando o momento, vacina não muda DNA. Ok, galera? Eu tô falando isso porque eu tive recentemente uma discussão com meu tio. Tá? Então, assim, a professora de biologia de vocês está falando, vacina não muda o DNA de ninguém. Ok? Fiquem muito tranquilos com isso. O DNA de vocês já está lá guardadinho no núcleo da célula de vocês, nada entra lá. Certo? Mas a vacina tem RNA mensageiro. Vocês, como bons alunos de biologia, já aprenderam que RNA mensageiro faz proteína. Não muda DNA de nada. Isso tudo acontece no citoplasma. Ok? O DNA de vocês está lá quietinho. Ok? Vamos seguir. Então, vamos lá. Aqui uma questão de probabilidade. Questão de probabilidade é boa de fazer. A acondroplasia é uma forma de nanismo que ocorre em 1 a cada 25 mil pessoas no mundo. Beleza. Curiosamente, as pessoas não anãs são homozigotas recessivas para o gene determinante dessa característica. José é um anão, filho de mãe anã e pai sem nanismo. Ele é casado com Laura, que não é anã. Qual a probabilidade de José e Laura terem uma filha anã? Então, deixa eu dar um print nisso aqui. Deixa eu abrir aqui o meu negócio. Calma aí.
aqui. Deixa eu fazer aqui. Aqui. E deixa eu botar. Vocês por acaso estão vendo a minha tela? Cadê? Vocês estão vendo a minha tela da lousa? A gente tá vendo. Enem, a antropologia, sim. Qual a probabilidade de dizer ter uma filha não, sim. Mas vocês estão vendo o PDF, né? Vocês não estão vendo o riscão da lousa, não, né? Não. Não, né? Eu mexendo a lousa aqui, vocês não estão vendo, não, né? Não. Tá, então calma aí. Deixa eu voltar aqui para vocês. Deixa eu mudar aqui o compartilhamento da tela. Cadê? Whiteboard. Aqui, foi. Agora vocês vão ver. Agora estão vendo, né? Aham, estamos vendo. Beleza. Deixa eu só plugar aqui minha mesa. Deixa eu plugar aqui minha mesa. Minha caneta agora. Cadê isso? Usar o meu escritório. Bom, vai no mouse mesmo. Vamos lá, então, olha só. A condroplasia é uma forma de nanismo, parará. Pessoas não anãs são homozigotas recessivas, ou seja, pessoas que não são anãs. Vou pegar aqui a caneta. Ó, pessoas que não são. Risca, meu filho. Tá riscando por quê? Ué? Não tá riscando. Deixa eu ver isso aqui. Caneta azul. Deixa eu ver. Ih, não tá riscando, não. Não tenho a menor ideia por quê. Deixa eu fazer assim. Então, vamos lá. Não anãs é igual azinho, azinho. Certo? Gene dominante dessa característica. José é um anão. Então, José é um anão. A saber, pessoas não anãs são azinho, azinho. Os anões são heterozigotos. Porque se você é azão, azão, você vai ter o gene... Você vai ter a característica tão expressa que acaba sendo letal. Ok? Porque você vai ter um gene expressando características que comprometem tanto o organismo, tanto em dose dupla, que acaba sendo letal, ok? Então, o José, que é anão, é azão, azão. Deixa eu botar aqui. Ok? Beleza. Temos isso aqui. Aí a gente vai ter, então, outro cenário. Ele vai ser filho, cadê? De mãe anã. Então, a mãe, com certeza, é azão, azinho. E pai sem nanismo, azinho, azinho. Beleza. Pai e mãe. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui no outro. Ó, pai do José. Pai do José. Vai ser. Cadê? Pai sem nanismo, azinho, azinho. Mãe do José. Filho de mãe, azão, azinho. Beleza. Temos isso. O
José é casado com a Laura, que não é anã. Então, a Laura é azinho. Beleza. Qual é a pergunta? Probabilidade de José e Laura terem uma filha anã. Então, vamos lá. José é o quê? Azinho. Casado com Laura, que é azinho. Sempre montem, tá? A questão do lado para vocês saberem os genótipos, ok? Azão vezes azinho vai me dar o quê? Azinho. 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 Certo? Azão com azinho dá azinho. Azão com azinho dá azinho. Azinho com azinho Azinho com azinho. Beleza. Aí, ele está perguntando o quê? Qual a probabilidade de José e Laura terem uma filha anã? Probabilidade de terem uma filha anã, ou seja, você vai ter que trabalhar com duas probabilidades. A primeira de ser anã e a segunda de ser uma filha. Certo? A probabilidade de um resultado final é a soma das probabilidades de todas as condições anteriores. Ou seja, tem que ser anã, tem que ser filha. Se ainda tivesse uma terceira coisa, seria mais uma terceira coisa. Então, por exemplo, qual a probabilidade deles terem uma filha anã loura? Então, você tem que ser a probabilidade de ser filha, probabilidade de ser anã, probabilidade de ser loura. Então, vocês têm que multiplicar todas as condições, as probabilidades de todas as condições. Ok? Então, ó, a probabilidade de ser anã, ó, aqui é 1/2, certo? Você vai ter aqui 1/2. Ó, isso aqui é para ser anão, certo? Azinho. Ok? Então, a probabilidade de ser anão é 1/2. De ser anã, né? Igual a 1/2, concorda? E a probabilidade de ser filha? Mulher. 1/2 também, certo? Probabilidade de ser homem é 1/2, probabilidade de ser mulher é 1/2. Então, probabilidade de ser filha anã é igual a 1/2 vezes 1/2, que é igual a 1/4. Foi? Um quarto é? Deixa eu ver aqui o chat. 1/4 é 25%. Ok? Letra B. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar lá para outra questão, então. Vamos voltar. Então, a resposta certa é a letra B. Vamos lá. 18. Qual a função dessa solução de anticorpos? Opa, ó, tá na modinha também, hein? Essa coisa, negócio de anticorpo. Não esqueçam que anticorpo é uma proteína. Ok? Proteína vai combater coisas, tá? Uma mulher deu à luz seu primeiro filho e, após o parto, os médicos testaram o sangue da criança para determinação do seu grupo sanguíneo. O sangue da criança era do tipo O positivo. Imediatamente, a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH, uma vez que ela tinha o tipo sanguíneo O negativo. Lembrem que o fator RH é uma proteína. Ok? Se você tem o sangue positivo, significa que o seu sangue tem essa proteína.
Se você tem sangue negativo, significa que o seu sangue não tem essa proteína, ok? Então, se você é negativo, qualquer sangue negativo, e recebe uma transfusão de sangue de alguém que é positivo, você vai ter uma reação, ok? Não pode, porque a proteína do RH, para quem não a tem, é considerada como uma coisa estranha, então será combatida. Lembrem que tudo que é estranho, o seu corpo vai combater. Se não está na lista de coisas do seu corpo, ele vai combater. Ok? Então, cara, você é sangue negativo, vai chegar a receber uma proteína lá que você não tem, ele vai combater. Ok? Então, o que aconteceu? A mãe estava lá em trabalho de parto, a mãe era sangue negativo, o filho era positivo. No trabalho de parto e apenas durante o parto, a mãe vai ter contato com o sangue da criança. Durante a gestação, isso não acontece. O sangue não se mistura. Ok? Então, de novo, durante a gestação, sangue de mãe com sangue do feto não se misturam. O único momento que a mãe vai ter contato com o sangue da criança é na hora do parto, ok? Que é aquela sangueira toda, tá? Então, na hora do parto, essa mãe que tem sangue O negativo recebeu uma solução de anticorpos. O que vão fazer esses anticorpos? Vai modificar o fator RH do próximo filho? Gente, que loucura isso, né? Não. Quando você recebe o anticorpos, é a mesma coisa que você receber um soro. Ok? Que nem soro antiofídico para picada de cobra. Tá? Vai destruir as células sanguíneas do bebê? Pode ser, hein? C, vai formar, mas vamos matar a dúvida. Vai formar uma memória imunológica na mãe? Não, a gente já viu que receber o anticorpo pronto não forma memória imunológica. Eu falei muito isso com vocês, a diferença de soro e vacina. Vacina forma memória imunológica, a vacina vai ensinar o teu corpo a fabricar anticorpo. O soro não. O soro já é o anticorpo pronto. Atenção a isso, hein, galera? Pelo amor de Deus. Letra D. Neutraliza os anticorpos produzidos pela mãe? Não. O anticorpo vai neutralizar o anticorpo? Não. Promove a alteração do tipo sanguíneo materno. Isso também é uma viagem enlouquecida, né? Você vai receber o anticorpo, você vai virar A positivo, vai virar O negativo. Isso é uma loucura. Não. Então, a resposta certa é a letra C. Ou a letra B. Vai destruir as células sanguíneas do bebê. Porque vai ter aquelas células ali circulando no corpo da mãe. E justamente, atenção a isso, justamente para a mãe não formar uma memória imunológica contra esse sangue, você dá o soro, você dá os anticorpos para a mãe não aprender a formar o anticorpo. Porque se a mãe aprende a formar o anticorpo e ela forma, numa segunda gravidez, ela vai acabar combatendo o sangue do filho. Por quê? Porque anticorpo passa pela placenta. Ok? O anticorpo passa via placentária. Aí o anticorpo da mãe vai passar pela placenta e vai chegar na circulação fetal. E aí o filho vai ter problema, que é o que se chama eritroblastose fetal. Então você não pode deixar a mãe formar anticorpo, você não pode deixar a sua mãe formar uma memória imunológica. Então, por causa disso, ela não pode ter contato com as células do bebê, para ela não aprender a formar uma memória imunológica, para ela não aprender a criar anticorpo. Então, como é que você faz? Cara, destrói essas células do bebê agora. O corpo não pode entrar em contato com isso, porque o corpo não pode formar uma memória imunológica. Deu para entender? Deixa eu ver aqui o chat. Beleza. Galera, já deu o nosso horário, 8 horas. Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela com vocês. Vou dar aqui uns últimos recados. O Enem é daqui a um mês.
como estudar agora, fazendo exercício. Façam exercício. Ok? Pega as provas antigas, façam as provas antigas de verdade, façam mesmo. Isso tem no site do INEP. Então, assim, procurem provas antigas, procurem no Google, catem essas provas, que, cara, isso é a melhor coisa que vocês podem fazer agora. Então, refaçam as provas antigas. Refazendo, primeiro faz a prova, depois confere o gabarito. Não faz, você vai conferindo o gabarito. Não faz isso. Faz primeiro a prova, depois confere o gabarito. Ok? Se você está fazendo... porque, cara, em biologia são 15 questões só. Então, faz as 15 questões, depois confere o gabarito. Ok? Se você estiver fazendo 2 provas, faz 30 questões, depois confere o gabarito. Ok? Não vai fazendo e conferindo, não, porque, cara, foquem, organizem a metodologia. Ok? Depois disso, depois que fez as questões e conferiram o gabarito, aí vão estudar, vão olhar o que vocês erraram. Entendam o que vocês erraram. Ok? Isso aqui eu não sei o conteúdo. Então, vai dar uma olhada nesse conteúdo. Isso aqui eu não li direito a questão. Então, cara, fica ligado em questão. A hora de errar é agora. Ok? Tenham método, tenham organização. Agora não adianta ficar fazendo resumo, milhares de paradas. Acabou. Agora é exercício e olhar o que está errando. Olhar, porque o exercício vai ter todos os conteúdos. E aí vai ser justamente o filtro que vocês estão precisando para ver qual é o conteúdo que vocês estão patinando. Ok? E aí olhou, diagnosticou, viu qual é o conteúdo, aí você vai lá no Descomplica e dá uma assistida na videoaula, ou vai dar uma olhada no livro. Ok? Galera, eu estou entrando de férias, estou com pensamento em vocês, muito boa sorte, arrasem no Enem. Procurem no material de vocês as coisas que vocês não tiverem patinando. Os monitores estão com o contato de vocês, estão com o meu também. Qualquer urgência, é só me acionar, tá bom? Obrigada a vocês, foi um prazer. Eu espero ter ajudado pelo menos um pouquinho. Feliz Natal, feliz Ano Novo, que vocês entrem com o pé direito em 2021 e arrasem na prova. Tô real na torcida. Um beijo. Obrigado pela aula, professora. Tchau. Boas festas Valeu, de Ano Novo. beijão. Valeu, igualmente. Tchau, tchau. Tchau.